sabedoria. Revela a Ele, Deus, o teu propósito para a tua igreja aqui reunida neste lugar, para aqueles que nos acompanham através dessa transmissão. Que o Senhor venha usá-lo e abençoá-lo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Paz do Senhor para a igreja. Amém. Podem se assentar. Agradecer aqui o pastor que nos fez o convite, que Deus abençoe. Quero agradecer o pastor Tiago aqui também, local, bispo Dário. Deus abençoe a todos nesta noite. Recebemos esse convite, ficamos felizes e logo em seguida tivemos um outro convite mais urgente, nós viemos primeiro, né? Então, consequentemente, já é a segunda vez que nós estamos aqui em poucos dias. E fico feliz por estar aqui. Recebi o tema para estarmos falando sobre chamados para fazer a diferença. Eu acho que faltou assim um pouco de conversa entre nós, eu perguntar um pouco mais, é a coisa, né? E eu trabalhei aqui, eu achei que era só homens, né? Depois o pastor me falou, não, é toda a igreja. Mas amém, nós vamos falar de chamado e nós vamos falar de fazer a diferença no chamado que Deus nos deu. Amém? E eu coloquei então um subtema, a importância da visão para fazermos a diferença em nosso chamado. Nós temos dentro da palavra de Deus, nós temos Deus, ele tem dois chamados para nós, para todos, né? Um é geral, que é o chamado para a salvação, e o segundo, o chamado para o ministério, um chamado para desempenhar uma função ministerial, para exercer algo dentro do ministério, né? Um pastorado, músico e várias áreas. Então, temos esses dois chamados. E eu vou estar falando de um modo mais geral, dentro do chamado ministerial, de uma forma que cada um dentro da sua vocação, cada um dentro daquilo que Deus o chamou, possa fazer as devidas aplicações do que nós vamos estar, então, aqui ministrando, né? Como o bispo disse, eu congrego ali em Trindade, na IDB Central, junto com o bispo Tiago, trabalhamos ali na área da educação, e também estamos servindo a igreja no Departamento Regional de Educação, com muita alegria, podendo fazer aquilo que o Senhor nos concede a fazer, né? Confesso que é um departamento difícil de fazer muita coisa, né? E uma das estratégias que eu tenho, que Deus tem me dado, é fazer alguns estudos bíblicos e compartilhar. O bispo Dário é quem tem essa função de compartilhar, né? Então, através do nosso supervisor regional, poder alcançar outras igrejas longe. Eu pastoreei também no interior, pastoreei em Itaberaí e pastoreei na cidade de Goiás. Eu sei a diferença grande que é nós estarmos aqui na capital ou numa cidade próxima como é Trindade. É tranquilo, é muito bom, muito fácil você fazer um trabalho, fazer um congresso, fazer um evento e deslocar os ministrantes, né, que vêm cooperar. Mas quando a gente está aí 100 quilômetros para frente, irmãos, é mais difícil, muito mais difícil, tá? Mas graças a Deus, e aí estamos servindo principalmente as igrejas que estão mais longe, né, dentro dessa vocação que Deus nos deu. E o texto que eu quero ler, para nós fazermos então um paralelo dentro desse tema, está em Marcos capítulo 8, versículo 22 até o 26. Eu quero fazer um paralelo, tá? Eu quero fazer aqui uma aplicação metafórica dentro do que está acontecendo desse texto aqui que nós vamos estar lendo. Capítulo 8, versículo 22 a 26 de Marcos, diz assim: E chegou a Betsaida,
e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhes se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado, e viu a todos claramente, e mandou para sua casa, dizendo: nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. Então, ou seja, vamos usar este texto, que trata aqui de uma cura na visão física. Quando Jesus faz algo também até extraordinário, né? Curando através de uma cusparada que ele deu nos olhos desse moço, para restaurar a sua visão. E nós observamos que dentro dessa cura, ela não foi uma cura de imediato, uma restauração completa de imediato. Outra coisa que podemos também inferir é que provavelmente essa cegueira, ela não era de nascença, porque assim como ele começa a ver alguma coisa, Jesus lhe pergunta o que ele estava vendo, e ele diz que ele estava vendo pessoas, mas essas pessoas pareciam árvores andando. Então, ele já sabia o que era a figura de pessoas, né? E nós podemos também fazer uma comparação da importância que é a nossa visão. Quão importante é termos a nossa visão como um dos nossos sentidos, para nós percebermos o que está à nossa volta, para nós contemplarmos, né, a beleza das coisas que Deus criou. Mas se a nossa visão física, ela não tiver condições de distinguir uma coisa da outra, é complicado, porque ver a árvore é bom, é maravilhoso, né? Nós vemos aí muitas árvores frondosas em tempos de flores, é lindo, mas quando são árvores, mas olhar e ver pessoas parecendo árvore, essa visão não está boa, essa visão não é uma visão adequada, né? Então, dentro desse milagre, dentro desse acontecimento aqui, da cura desse cego, dessa restauração, que ele tem uma meia cura e depois é completado essa cura, eu quero então trazer um paralelo para falar do chamado. O chamado de Deus para as nossas vidas, para desempenharmos algum papel, para trabalharmos na obra de Deus, precisamos ter uma visão. Nós precisamos ter visão daquele trabalho. E visão aqui não é uma visão sobrenatural, que eu estou dizendo. Nós precisamos ter entendimento, conhecimento daquilo que nós fomos chamados para fazer. Porque o chamado em si, ou o chamado só, ele já não traz de imediato, ele não traz tudo aquilo que nós precisamos, toda a bagagem que nós precisamos para executar aquele chamado. Deus chama um pastor, e não é porque ele chamou para o ministério pastoral, que aquela pessoa já sabe pastorear. Não, existe um caminho a seguir, existe uma trajetória para que ele possa então aprender, né, desenvolver aquele seu chamado. E muitas vezes nós, né, que já estamos aí no ministério há um bom tempo, nós nunca paramos de aprender. Nós entramos no ministério, seja ele qual for que Deus nos chamou para exercer, começamos então a estudar algumas coisas, começamos a buscar entendimento de como executar aquilo que Deus nos chamou para fazer, e começamos a fazer. E no meio do caminho nós vamos também, se não pararmos, né, claro, se não estacionarmos, se não acomodarmos, que é coisa que não podemos fazer.
Nós vamos então crescendo junto com aquilo que nós estamos fazendo. Né? Existe até uma crítica que se faz aí, que as igrejas reformadas, eles só ordenam uma pessoa ao pastoreio depois de aproximadamente quase 10 anos de trabalho, de estudo, de treino, de cursos teológicos, etc. Né? E nós já é bem diferente, né? No nosso meio, especialmente os pentecostais, especialmente nós da Igreja de Deus. A gente já nomeia e já põe lá, o bispo querido fazia muito isso, né? E depois, o que acontece? Muitas marchas são encavaladas. Sim ou não? Muitas coisas vão ficando complicado, porque o ministério, o chamado, é a autorização de Deus para entrarmos nesta fileira, mas a capacitação, ela é nossa. Nós que temos que buscar, nós precisamos dedicar. O chamado, ele é aquela dose especial dentro de nós, né? Aquele gozo, aquela alegria de fazer o que fazemos, mas e o preparo? Nós precisamos buscar o preparo. Então eu quero falar sobre visão ministerial, visão dentro do nosso chamado, visão para desenvolver o nosso chamado, amém? Nós vamos fazer então esse paralelo dessa história de cura, de uma visão física para um chamado ministerial, né? O cego dessa passagem, ele teve uma meia cura, e como nós falamos no verso 24, ele diz: eu vejo homens, pois os vejo como árvores que andam. E ver pessoas como árvore, já sabemos que não é bom, que não é algo ideal para dizermos que nós estamos tendo uma visão. Ok, irmão? Dá para entender o que eu estou querendo seguir? Então, a visão física foi que Jesus curou. Nós vamos falar de uma visão, uma comparação de uma visão do mundo em que eu vou trabalhar, do lugar que eu vou trabalhar, do ministério que Deus me chamou para fazer. E muitos de nós, chamados, né, podemos às vezes ficarmos ou nos sentirmos como esse cego aqui que foi curado. Nós temos o chamado, mas nós não conseguimos enxergar com a lente precisa aquilo que eu preciso fazer, aquilo que eu tenho que desenvolver. E eu estou dizendo para vocês, alguém que já estou mais de 30 anos, irmãos, militando no que eu faço na obra de Deus. Não é milagre, é busca de entendimento, é busca de compreensão do que nós estamos fazendo. Então, nós temos o nosso chamado, você precisa se dedicar a ele, você precisa buscar abrir uma visão para desenvolver o seu chamado, senão, que completando, é chamados para fazer a diferença, senão a gente não consegue fazer a diferença, né? Vamos lá, esse relato então, ele nos lembra de como a visão pode nos fazer falta, tanto na física como ministerial, e que sem ela nós ficamos então limitados. Todas as vezes que nós vamos fazer qualquer trabalho dentro do chamado de Deus, sem ter uma visão daquilo que eu vou fazer, nós ficamos limitados. E isso não precisa ser assim. Nós podemos desenvolver a nossa visão, ampliar a nossa visão dentro do nosso chamado, dentro da nossa vocação. E para isso, o que é necessário? Dedicar. Precisamos dedicar naquilo que Deus nos vocacionou, né? Pagar o preço, ir atrás de recursos, de aprendizado, de capacitação e etc, né? Pois nós não devemos contentarmos em ver árvores se elas não são árvores. E muitas pessoas, irmãos, que são chamados ao ministério, mas não desenvolvem uma visão distinta do que ele tem que fazer, ele também fica limitado. Como nós, no início do nosso ministério, todos nós
né? O ministério é algo que nós vamos sempre crescendo, mudando a forma de aplicar, porque o mundo à nossa volta, ele muda, as coisas mudam, a sociedade muda, e nós também precisamos mudar, né? Os princípios de Deus continuam os mesmos, mas as nossas práticas, a nossa forma de atuar, elas também vão mudando, para poder se adequar a quem? Ao meio em que nós estamos, para conquistarmos essas pessoas, para conseguirmos levar o evangelho a essas pessoas, amém? Glória a Deus. Então, de fato, às vezes, o que acontece é que desenvolver uma visão de trabalho, pagar o preço por isso, é mais conveniente ficarmos acomodados, ficarmos quietos, não fazer, não ir atrás, né, para desenvolver uma visão de trabalho. Eu estou ali trabalhando no seminário em Trindade, e também na igreja local, e eu percebo isso, na nossa liderança, percebo esse tipo de situação, de circunstância, em que as pessoas querem a função ministerial, se sentem chamadas, mas não querem desenvolver uma visão para o trabalho. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, a primeira parte, a primeira lição que nós precisamos aprender é que precisamos desenvolver a nossa visão. E para desenvolver a nossa visão, irmãos, não fazemos isso sozinho. O cego aqui, ele teve amigos, pessoas que levaram ele lá, o conduziu até o lugar onde ia ser solucionado o problema. Então, para desenvolver a nossa visão também, nós precisamos de amigos que nos leve ao lugar onde nós poderemos ter a solução do nosso problema. Problema de quê? Problema de visão. Problema de desenvolver a nossa visão do nosso ministério. Eu trabalho na área da educação, o que eu preciso fazer? Estudar. Eu preciso fazer curso, eu preciso me capacitar, eu preciso entender da área teológica, da área da ministração, na área do ensino, e para isso eu tenho que gastar, eu tenho que tirar tempo, eu tenho que fazer, eu costumo dizer que o meu ministério, ele é muito mais no secreto, porque não é o ministério que dá para desenvolver, né? Por exemplo, como músico, o músico tem que estar junto, tocando, cantando, pegando harmonia, e eu tenho que fazer no secreto. Talvez o seu ministério também. Você tem que descobrir, você tem que entender como é que você vai conseguir potencializar o seu ministério. Através de pessoas já capacitadas, pessoas experientes, pessoas que já chegaram aonde você quer chegar. Irmãos, uma coisa é certa, nós não conseguimos desenvolver o nosso ministério sozinho. Nós não conseguimos, não damos conta, amém? Poderemos não estarmos enxergando, irmãos, o nosso contexto de uma forma adequada, muitas vezes. Para desenvolver o nosso chamado, nós precisamos ter uma visão adequada do contexto em que nós estamos. Muitas vezes o que eu faço lá na cidade de Trindade, lá na igreja, não serve para cá, e de outro lugar também não serve. Eu me lembro quando nós tínhamos revistas de escola dominical, que era feita traduções, lembra, Bispo Dário? Né? Irmão, um contexto completamente diferente. A IDB de Campinas tem um contexto. Qual que é o contexto dela? Onde ela está aqui, ó. Os bairros circunvizinhos, aonde ela pode alcançar. Então, o modelo de pessoas a serem alcançadas são essas que estão aqui. E é nesse contexto que eu, ampliando a minha visão, eu posso fazer a diferença. E a diferença tem que ser feita aonde? Aqui. Para alcançar essas pessoas. Amém? E quando isso acontece, irmãos, de nós não termos essa visão, nós precisamos, como eu já disse, de pessoas que nos leve a encontrar essa visão. Ou precisamos ter essa disposição também. Irmãos, ter chamado só não basta. Ter chamado, eu sou chamado, não basta. O chamado, eu costumo dizer, é o sim de Deus, dizendo, eu te chamei, pode entrar na fila. E agora? Agora vamos crescer. Agora vamos desenvolver esse chamado.
E nós vamos fazer isso, né, de várias formas. E qual a diferença? Qual a diferença alguém poderá fazer se não consegue distinguir a situação à sua volta? Não tem como, irmão. Eu preciso distinguir a situação à minha volta, para que eu possa então desenvolver uma visão que encaixe naquelas pessoas, que consiga atrair aquelas pessoas. Eu, pastoreando no interior, já passei muito por isso. Eu tinha uma visão daqui. Quando eu fui pastorear lá, cheguei lá completamente diferente. As pessoas têm outros hábitos, têm outros costumes. As pessoas gostam lá de fazer oração. Aqui na capital, aqui, eu nem sei, tem algum monte aqui, eu não sei, o Mendanha, para orar? Que as pessoas gostam de orar, né? Lá no interior tem muitos. O pessoal gosta de orar nos montes, gosta de orar na mata, gosta. É o contexto deles. E eu confesso que eu sofri com isso, né? Mas vamos lá, a visão do seu chamado te levará a fazer a diferença. Visão do seu chamado. Se você tem visão do seu chamado, o seu chamado é pastorear, você então tem que entender o que é a função do pastor. Quando você entende, então você consegue fazer a diferença. A sua visão do ministério é música, então tem que conhecer de música. Quando conhece de música, você faz a diferença. É tantos ministérios, né? É criança, é homens. Qual o ministério que é o seu? Então, amplie a sua visão nesse ministério, com o seu chamado, e desenvolva ele. Você vai fazer a diferença. E sabe de uma coisa, irmãos? Não existe ministério melhor do que o outro. Todos os ministérios podem fazer a diferença tremendamente. Eu me lembro lá em Trindade, há muito tempo atrás, teve uma irmã que ela assumiu o departamento de crianças. Ela revolucionou o departamento de criança, distrital e tudo. Ela reunia, ela fazia festas maravilhosas, ela conseguia fazer com que as crianças gostassem de vir participar das atividades dela. O que é isso? Uma visão ampla do que fazer dentro do chamado dela. Amém? Glória a Deus. Então, o meu chamado, ele serve para quê e para quem? Você sabe por quê, irmãos? Vou confessar aqui para vocês. O meu chamado, ele não serve para todos. O que eu faço no ministério. Até que eu entendi isso. Por quê? Porque eu trabalho na área da educação. O meu chamado, dentro da área da educação, só serve para quem gosta de estudar a palavra. Para quem gosta de desenvolver na área teológica, na área bíblica. E às vezes na igreja, nem todos gostam dessa área. Eles gostam de outras áreas. Então, se eu sou da área da educação, e o meu lado mais, a minha visão maior é dentro dessa área, não adianta eu ficar tentando empurrar isso dentro de um outro ministério. Eu preciso ampliar a visão do meu trabalho, de qualidade, de entendimento. Sabe o que a gente consegue fazer? Você consegue atrair as outras pessoas. Você consegue despertar naqueles que não gostam da área da educação e que é essencial vir para poder participar. Porque nós desenvolvemos a nossa visão. Amém? Glória a Deus, irmãos. E como você entende o seu chamado? O Russell Shedd, ele disse assim: o jeito como sua mente funciona é exatamente o jeito que você vê as coisas. A diferença em seu chamado será exatamente como você decide vê-lo. E muitas vezes nós decidimos assim: esse ministério meu é difícil demais. Esse ministério é assim. Sim, como eu falei para vocês, o meu não é fácil. O que eu trabalho, mas eu não desisto. Por quê? Porque é um ministério, é o meu chamado, foi o que Deus me chamou para fazer. E o que eu faço? Invisto, eu corro atrás, eu procuro fazer de tudo para que eu possa fazer o melhor para servir a obra de Deus naquilo que Ele me chamou. Amém, irmãos? Aleluias. Então, uma visão é como um mapa que ele vai detalhar
o caminho a ser seguido. Então eu quero falar desta visão, estou falando desta visão do seu ministério. O seu ministério faz o quê? Serve quem? Serve para quê? Então quando você tem isso no mapa, isso vai te ajudando a eliminar um monte de outras coisas. Vai nos ajudando a tirar um monte de outras coisas. Lá na minha igreja, eu não me envolvo com outros departamentos, com outras áreas, mas estou pronto para servir a todos dentro da minha vocação, dentro daquilo que eu dedico a fazer. É dentro dessa visão, né, que nós vamos descobrindo e nós vamos aprendendo a trabalhar na obra do Senhor. Amém, irmãos? Posso ouvir um amém? Aleluia. Então, ou seja, caminhando aqui mais rápido, você precisa estar consciente que só o chamado não basta. Muitos são chamados, mas não sabem para onde vão. Não sabem para onde vão. Pessoas motivadas por um chamado, elas precisam desenvolver uma visão para realizar esse chamado. Eu nem sei se o pastor imaginava que eu fosse falar desse tipo. Trazer uma palavra dessa, né? Então, ou seja, encontrem um homem ou uma mulher sem chamado, e eu te mostrarei alguém com pouca ou nenhuma visão. Escreve um escritor americano, Stalin. Ele vai dizer, com ideia sim, com sonhos talvez, mas com visão nenhuma. Por quê? Porque visão, irmãos, é desenvolver todo o plano, desde o início até onde nós vamos chegar. A visão é nós mirarmos o que nós queremos alcançar, e não já começarmos lá, mas aí voltar aqui e criar os passos, os caminhos, e isso às vezes leva anos. Mas se não desistirmos, nós vamos alcançar. Os grandes homens e mulheres de Deus que desenvolveram grandes ministérios na história da igreja, todos eles fizeram assim. Nada caiu do céu, nada foi de uma hora para outra. Eles desenvolveram, muitos deles fracassaram da primeira, da segunda, e depois conseguiram encaminhar e fizeram a diferença dentro daquilo que Deus os chamou para fazer. Aleluia. Então, irmão, nós precisamos ter a visão e nós precisamos ter perseverança. Precisamos buscar capacitação. Há uma grande importância em desenvolver uma visão para fazermos a diferença em nosso chamado. Conhecer a importância do seu chamado será fundamental para fazer a diferença. Precisamos conhecer. Quem tem uma visão sabe esclarecer melhor o caminho para onde está indo, o que ela está fazendo, para convocar outras pessoas para caminhar junto com ela, para estar junto, né? Nós queremos, todos nós que temos o nosso chamado, o nosso ministério, nós queremos fazer a diferença, sim ou não? Queremos. Seja o pastor, seja da dança, seja da música, todos queremos. Agora, só vai fazer a diferença quem seguir alguns caminhos, alguns passos, né? Ter a visão de tudo isso, criar o mapa, idealizar, projetar, orar, né? Estudar sobre aquilo, comprar livros, debruçar em cima de visões. Eu fiz um trabalho meu de mestrado, eu fiz sobre desenvolvimento, plano estratégico de desenvolvimento de igreja. Então, através das leituras, eu comprei muitos livros americanos, de outros países, do Brasil, para conhecer o que esses homens fizeram, para saber como eles fizeram a diferença. E todos eles, irmãos, a história é muito parecida, não conseguiram de um dia para outro, não foi rápido, muito trabalho, muito investimento, pessoas que não acreditavam, pessoas que não queriam fazer parte, mas o que aconteceu com eles? Perseverança. Eles tinham em mente que eles iriam fazer a diferença e não desistiram, até quando a coisa começa a acontecer. Você sabe de uma coisa? Que nós temos algo assim que é triste, mas é o que está na natureza do ser humano. Nós não acreditamos
em muitas coisas que as pessoas querem desenvolver, apresenta para nós. Chega e diz assim: olha, eu estou pensando em desenvolver aqui na igreja esse projeto, isso e isso. A gente pode até falar, né? Não, então vai em frente. Mas a gente não acredita. Mas quando essa pessoa, ela acredita, ela é a primeira a acreditar nela, a ter confiança, que Deus o chamou para fazer a diferença. E ela começa então a juntar requisitos, ela começa a elaborar plano. Isso é o quê? É visão. E daí a pouco a coisa começa a pegar, começa a crescer, e todo mundo fala: é de Deus, viu? É de Deus. Mas então, irmãos, o projeto, ou o chamado, e quando ele está ali, embrionário ainda, você vai receber muito não. Você vai receber muitas portas fechadas. Pastor, eu posso apresentar o projeto aqui? Pode, 5 minutos só. Só que depois a porta vai abrir para você, glória a Deus. Vai abrir para você, irmão, se você confiar que Deus te chamou. Então desenvolva a sua visão dentro do que Deus te chamou, para você fazer a diferença aonde você estiver. Não tem nada na igreja, dentro do chamado, que deva ser deixado de lado, que é menos do que o outro. Não, tudo tem o seu devido valor, a sua devida importância. Se não fosse, Deus não teria vários ministérios para chamar. E se Ele chamou, irmãos, agora nós precisamos desenvolver essa visão. Amém? Glória a Deus. É muita coisa que eu tenho aqui para falar, mas o horário não nos permite tudo. Mas o que eu diria, não podemos nos acomodar com a falta de visão. Não podemos, né? Ter visão é querer realizar coisas boas, coisas grandes, dentro do ministério, da obra do Senhor, ver vidas sendo salvas, ver projetos evangelísticos acontecendo, ver escola dominical alcançando, né? As pessoas sendo pastoreadas, alcançadas, ministério de oração. Tudo isso nós precisamos ter como sonho, como vontade, e aí então pagar o preço por isso, né? É querer construir algo. O que você quer construir? Porque muitas vezes, irmãos, nós recebemos as oportunidades, temos o chamado e recebemos a oportunidade, esperamos só o ano passar para poder entregar para o pastor o cargo novamente e passar para outro. Não, mas precisamos desenvolver, glória a Deus. Aleluia! Culto difícil é esse, viu? Aleluia! É querer sair, irmão, do lugar comum. Sair do lugar comum. Ninguém que é especial fica no lugar comum. Pode ser o que ele estiver fazendo. Se ele é especial, se ele dedicou, se ele faz bem, ele sai do lugar comum. Ele sai, ele é chamado, a Bíblia diz isso, irmão, ele é chamado para ser apresentado, para ser levado, mas tem um preço que ele pagou sozinho, desenvolvendo a visão, nos bastidores, lendo, orando, clamando a Deus, observando o seu contexto, para que possa alcançar as pessoas, né? É querer sair do lugar comum, é querer fazer a diferença. Quando o pastor me falou o tema, eu falei: eita, tema bom, hein? Fazer a diferença. Mas só faz a diferença quem faz a diferença. Quem faz a diferença. E fazer a diferença, irmão, dói, gasta, você fica sozinho, é desacreditado. Mas se você tem a visão, se você confia no seu chamado e segue nos caminhos certos, buscando compreender, nada vai te barrar, nada. Eu tenho um versículo que eu gosto muito, que diz assim: os céus é os céus do Senhor, a terra Ele deu aos homens. E nenhum ministério, nenhuma igreja, irmãos, cresceu, desenvolveu, nenhum ministério, sem pagar grandes preços. Todos pagam, todos pagam. E quando o ministério, eu li história de igrejas em lugares que ninguém acreditava, mas o pastor que abriu a igreja, ele tinha uma visão,
e a igreja expandiu para o mundo inteiro. O trabalho que ele fez. Então, fazer a diferença, precisa saber fazer a diferença. Quando a diferença é feita primeiro em mim, em você, por exemplo, na área da educação, eu sei a diferença que ela fez na minha vida. Quando eu fui para a igreja, que Deus me chamou, que eu comecei participando da escola dominical, e gostei demais da escola dominical, e aí comecei a ler a Bíblia. Dentro de um ano eu li a Bíblia 3 vezes, naquela época, e prossegui. Logo eu comecei a comprar livros, logo eu comecei a ter mais entendimento sobre isso. Sabe o que eu fiz? Voltei para a escola secular, fui terminar o nível médio, voltei para a faculdade, fiz faculdade, me formei em direito, fui criar uma profissão para me ganhar dinheiro e desenvolver o trabalho. Hoje eu faço o que eu queria fazer, o que Deus me deu visão para fazer. Entende? Eu trabalho no meu escritório, na minha casa, fazendo a obra de Deus, separo o tempo, as primeiras horas da manhã, eu estou ali escrevendo, estou ali elaborando as apostilas para o seminário, estou ali elaborando os trabalhos da igreja, e depois eu já entro e continuo trabalhando no meu trabalho. Sabe, eu louvo a Deus por isso, mas isso foi anos, irmãos. Isso que eu estou dizendo para você, quando nasceu esse pensamento, até chegar a isso, 15 anos. 15 anos. Por quê? Porque o ministério toma o nosso tempo. Exige, né? Exige. Se você é pastor, se você é líder, exige. Você tem que vir, você tem que ensaiar, tem que preparar. E como nós vamos fazer para poder nos manter? As nossas necessidades. Tem que achar um jeito. Muitos ministérios, eles são parados por isso, não tem mantenedores. Mas quando nós temos uma visão, irmãos, você consegue suprir essas necessidades, e você faz a diferença no seu ministério e no seu chamado. Glória a Deus. Para encerrar, em geral, então a visão ela começa com a incapacidade de aceitar as coisas como elas são. Quando nós estamos conformados, tudo está bem, então, irmão, não vai ter mudança não. Nós precisamos estar inconformados com a situação, é o primeiro passo. Eu preciso dizer assim, eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso mudar, ou em mim, ou na situação, eu tenho que tomar uma providência. Então, o primeiro passo é ter esse sentimento de que algo precisa ser feito, e com o tempo, essa insatisfação, ela transforma-se em uma imagem clara na sua mente, primeiro, do lugar aonde você quer chegar, de como você quer desenvolver. Depois a visão, ela também é algo abstrato ainda, ela é apenas um desejo, né? É um sentimento, é uma vontade de realizar algo. Só que depois começa a nascer um projeto, começa a ser rascunhado alguma coisa, você começa a compartilhar com algumas pessoas que vão te ajudar a ver a viabilidade dessa visão, desse projeto, e a coisa vai ganhando corpo. Daí a pouco você começa a agregar pessoas para estar te ajudando, dentro daquela visão que começou com você, e você vai desenvolvendo com o tempo, irmãos, isso se torna concreto, a sua visão, a sua realidade, porque aquilo nasceu lá dentro de você. Então, primeira coisa, tenha sonhos, sonhos com o seu ministério, sabe, eu não sei se vai ser realizado, mas se você não tiver sonho, não vai nem começar. Se alguém que não sonha, alguém que está acomodado, não vai nem dar o primeiro passo. Mas quem sonha, irmãos, em realizar as coisas no reino de Deus, na vontade de Deus, ele começa a romper barreiras, ele começa a fazer coisas que aos olhos de muitos parece impossível, mas quando vê você fazendo a diferença, vai dizer, meu Deus, Deus é com ele mesmo. Acredite em você, meu irmão, acredite, confie, sem esquecer que tem que pagar o preço, amém? É possível alguém chamado não saber ou não ter uma visão ministerial? Sim, é possível. Aliás, eu digo bastante possível, né? De alguém que é chamado, mas ainda não sabe, não tem uma visão, ele não sabe o que fazer. Eu fui chamado, mas estou fazendo alguma coisa, mas ainda não sei. Então começa a aprender.
Começa a ir atrás da visão. A visão vai potencializar o seu chamado. Vai te colocar dentro. E sabe o que é bom a visão também? Que ela começa a jogar para o lado tudo aquilo que não vem corroborar com a sua visão. Que não vem te alavancar. E quando a gente não sabe isso, a gente está em tudo. Faz uma coisa, faz outra, vai aqui, vai lá. Amém? Vou estar caminhando para encerrar. E o que pode acontecer na vida, irmão, de quem tem um chamado, mas está desfalecendo, porque isso acontece, é triste, triste. Eu já passei por isso várias vezes, dentro do meu chamado, e eu dizer assim, ninguém quer aprender nada não, nas igrejas ninguém quer estudar não, tem esse ministério aqui, de mestre, de ensino, mas ninguém quer. E aí então me desfalecia, mas depois eu me reerguia novamente. Eu conseguia ver que tinha alguém, mas tem alguém que quer. Não, que legal. Então meu chamado está aprovado por Deus, preciso desenvolver. E quais são os sintomas que nós temos, né, que pode aparecer, que vai nos desmotivar? Perspectiva cada vez mais limitada. A perspectiva do seu chamado cada vez mais limitada de acontecer, de realizar alguma coisa, não é um bom sintoma. Outro sintoma ruim, otimismo enfraquecido diante dos desafios. Isso é o que mais acontece com quem é chamado, sim ou não? Quem é chamado sabe dos desafios, mas quando isso começa a acontecer demais, nós temos que tomar cuidado. Nós precisamos de socorro, nós precisamos de ajuda, nós precisamos de pessoas que orem conosco, nós precisamos de alguém que venha nos trazer uma palavra de ânimo, de socorro, para você não abandonar o seu chamado, por causa das dificuldades, né? Fiquemos então atentos, porque esses são sinais de que uma pessoa pode estar em um processo de morte de seu chamado. Tristeza, porque não é reconhecido, não é valorizado, não vai para frente, não encontra apoio. Busque então, primeiramente, busque em Deus. Busque se fortalecer em Deus. Deus é o nosso refúgio, é fortaleza, é socorro presente na hora da angústia. E se tem alguém que sabe passar por angústia, é quem é chamado por Deus. Porque você não foi chamado pelo homem, por isso o homem não entende. E nós vamos então para os pés de Deus. Busque a Deus, busque também em novos ambientes, em leituras bíblicas, em leituras de livros, em outros companheiros. Vocês pensam que eu estar aqui não foi um bálsamo para mim? É um bálsamo. As 2 vezes que eu estive aqui, um ambiente totalmente diferente, que coisa gostosa, que atmosfera, né? Por quê? Porque eu não estou fazendo parte do dia a dia da engrenagem, mas eu sei que toda engrenagem tem as suas dificuldades, mas nós precisamos disso, nós precisamos estar em outro lugar, nós precisamos buscar, beber em fontes diferentes, para sermos alimentados, fortalecidos, conversar com os nossos líderes, conversar com os pastores mais experientes, e dizer o que está passando dentro de nós, para que nós possamos fazer a diferença do nosso chamado, amém? Aleluias! Glória a Deus. E quem te deu, irmão, o seu chamado, foi Deus, não foi o homem. Deus nos chamou para a obra dele. Não entregue o seu chamado para o homem, nós vamos entregar para Deus. O dia que ele disser, até aqui, acabou. Mas enquanto esse dia não chega, levante a sua cabeça, acredite no seu chamado, confie no seu chamado, seja ele qual for. Assim como este cego de Betsaida, ele teve a sua visão restaurada, nós podemos ter também o nosso chamado restaurado, e fazermos a diferença, antes de partirmos para o Senhor. Aleluias. Vou encerrar, irmãos. Nós não acreditarmos em nós é o pior caminho, tá? Acredite em você. De qual sentido? Não é de soberba, não. Você ter a certeza que Deus te chamou,
você ter a convicção. Agora, passa a saber de todo o processo, que você vai ver que as coisas têm as partes difíceis mesmo, tá? Mas, por fim, quando nós entregarmos a Deus o nosso chamado, quando nós fizermos a diferença, irmãos, é gostoso, é maravilhoso. Como é satisfatório alguém chegar para você e dizer assim: olha, o seu chamado fez a diferença da minha vida. Como eu aprendi com você, como eu recebi uma palavra de direção, como eu fui abençoado, como mudou minha história. E é para isso que Deus nos chamou. Às vezes nós estamos ali sofrendo naquele momento, mas as pessoas estão sendo abençoadas. Você está sendo a diferença na vida dessas pessoas. Então não desanime, não desiste da sua caminhada, da sua jornada. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero fazer uma oração e devolver a palavra. Recuse a viver uma vida de aparência no seu chamado. Seja real quanto ao seu chamado que está acontecendo. Aquele cego, quando Jesus disse para ele: você já foi curado, o que você está vendo? Ele disse: eu vejo pessoas, mas parece árvore. Então não está bom, precisa de uma renovação. Assim também no nosso chamado, irmãos, Deus precisa ouvir de nós, de fato, qual é a nossa realidade. Dizer para Deus: Deus, está difícil, Deus, não estou conseguindo, Deus, eu preciso buscar ajuda. E eu já te aponto algumas. Procure outras pessoas, líderes confiáveis, para você se abrir. Procure pessoas para orar. Irmão, não é possível que Deus se enganou. Deus não se enganou. Deus não se engana. As coisas podem parecer que está meio que obscura no momento, mas Deus, Ele tem a luz, amém? Ele tem a luz para clarear o nosso caminho, e seja qual for o seu chamado, busque então desenvolver a sua visão. Nós fomos chamados para fazer a diferença, pastor. Amém? Você pode aplaudir o nome de Jesus? Glória a Deus.